Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Mentalidade Tricolor, João Cordeiro por aqui. Vamos conversar um pouquinho nesse vídeo sobre esse atual momento que o São Paulo está passando, sobre essa queda brusca de rendimento que o time apresentou nesses últimos 2 jogos, até porque ninguém desaprende jogar bola da noite para o dia. Então vamos tentar entender um pouco sobre o que pode estar acontecendo nos bastidores, porque essa queda brusca de rendimento tem alguma explicação. Tem que ter alguma explicação e eu acredito que durante a semana, do desenrolar dos dias, vão aparecer muitas coisas aí que está acontecendo, porque não é possível uma apresentação tão pífia, uma falta de postura tão covarde, um espírito assim pobre de futebol, porque com certeza alguém está se colocando acima do São Paulo, seja a comissão técnica ou seja os jogadores, não é possível. Há uma falta de sintonia clara entre essas duas partes e a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Com o Thiago Carpini foram 18 jogos até essa queda brusca de rendimento. Na verdade, ali com 15, 14 jogos, o time caiu bastante, ele foi demitido com 18 jogos. Já com o Zubeldia está acontecendo a mesma coisa. E a gente precisa questionar, a gente precisa fazer algumas perguntas. Será mesmo que o Zubeldia, que o Thiago Carpini, eles são tão ruins assim? Eu acredito que não, porque já deram demonstrações que tem capacidade, que entende de futebol. Se a gente for observar o início dos dois, basicamente a mesma coisa. O time começou com garra, com alegria, com brilho, com espírito de luta, conseguindo os resultados, e da noite para o dia começou a cair. Da noite para o dia começou a queda brusca. E eu ainda acrescento um outro questionamento. A pior partida do Thiago Carpini dirigindo o São Paulo na beira do campo, a pior partida dele não se compara o que foi contra o Cuiabá e contra o Vasco. Tá longe de se comparar. Imagine se fosse o Thiago Carpini dirigindo o São Paulo contra o Cuiabá naquela apresentação e contra o Vasco. Ou seja, ele poderia sair de lá do São Paulo até escorraçado pela torcida, ou pela diretoria, ou pela imprensa, porque a pressão e a tolerância com ele foram muito curtas. Mas eu não tenho como não questionar se o Thiago Carpini era tão ruim assim, porque o padrão está se repetindo, é a mesma coisa. Ou seja, alguém está se colocando acima do São Paulo. E eu acredito que eu não posso determinar, ou não posso cravar, porque eu não conheço os bastidores, não tenho certeza, não tenho autoridade, autonomia para dar essa certeza. Mas ao que me parece, vendo daqui, é porque existe já um atrito entre jogadores e comissão técnica, e esse atrito com certeza está afetando o rendimento do time dentro de campo. Então o padrão está se repetindo, e quem não se lembra do Crespo? O Crespo era tão ruim assim, da noite para o dia também, aquela queda de rendimento brusca. O Crespo, o cara que entende de futebol, vivencia o futebol, um cara que tem história, tirou o São Paulo da fila com o título do Campeonato Paulista, e aí chegou no Brasileiro, a gente percebe ali que houve atritos com a comissão técnica dele, e aí nessa briga o São Paulo sempre fica para trás e o torcedor que paga o pato. O único que quebrou esse padrão foi o Dorival Júnior, mas o Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil, o time estava focadíssimo na Copa do Brasil, deu certo, foi campeão e infelizmente não deu sequência no São Paulo. Mas quando a gente observa os outros, é o mesmo padrão. Então a gente realmente não consegue entender o que está acontecendo nos treinamentos, no dia a dia. Porque não é possível. E se a gente for observar, o Arboleda do nada ele foi afastado por conta de bolhas no pé, incômodo, e não jogou. Aí agora o Luciano. Aí agora a gente observa naquele jogo do Cuiabá a entrada do William Gomes, um jogador que não vinha sendo utilizado. Aí a gente pega e observa que o Ferreirinha só entra faltando 10 minutos, o Eric não entra mais. Ontem o Caleri foi substituído no intervalo, algo que nunca aconteceu, algo que não é comum acontecer. Ou seja, por que está acontecendo isso? A gente precisa entender. Porque, na minha opinião, pode ser sim que os jogadores estejam mimados, independente do jeito do técnico, porque é compreensível entender que pode sim haver um choque de cultura. O argentino ele é muito competitivo, ele tem um jeito dele de trabalhar que é diferente do brasileiro. Pode ser que está havendo um choque de cultura nesse sentido, uma guerra de ideias, um confronto de ideias, e aí é nítido ver que os jogadores não estão comprando a briga. Com o Thiago Carpini era a mesma coisa, falava que estava com o Thiago Carpini, que estava correndo pelo Thiago Carpini, só foi o Thiago Carpini sair, o time enfiou 3-0 no Atlético Goianiense fora de casa e ficou 13 jogos sem perder.
ganhando vários jogos fora de casa. E não é nem a questão da vitória ou da derrota, é o desempenho do time dentro de campo. É isso que chama a atenção. É isso que mata a fome do torcedor. Ver um time brigando, lutando com padrão de jogo, acreditando até o fim. Quantas dessas partidas o São Paulo saiu atrás do resultado, virou, jogou bem, não deu chance para o adversário. O São Paulo estava 2 partidas no Brasileiro sem perder, agora já são 4. Então a queda de rendimento, a falta de luta, de entrega é absurda. É nítido ver que os caras não estão fazendo questão de jogar. E alguma coisa grave está realmente acontecendo ali dentro. E se você concorda ou não e quer acrescentar algo, compartilhe sua opinião aqui nos comentários. Vamos debater e tentar entender o que realmente está acontecendo dentro dos bastidores do São Paulo. E agora fica aquela preocupação: o que será dos próximos jogos? Porque alguma coisa grave realmente está acontecendo lá dentro. E o Zubeldia já provou que é um excelente técnico. E agora eu fiquei com dúvida com relação ao Thiago Carpini. Porque o Thiago Carpini também ele não chegou no São Paulo à toa. O cara entende de futebol. O cara também vivencia o futebol. Porque no início estava dando certo e da noite para o dia essa queda brusca. E o que me preocupa é justamente isso. O mesmo padrão está se repetindo. A gente pega o Crespo, a gente pega o Thiago Carpini, agora a gente pega o Zubeldia e outros. Então eu acredito que está acontecendo uma guerra de ego entre comissão técnica e jogadores. E eu acabei esquecendo de falar também. O Luciano nem relacionado foi. As apresentações do Luciano nos últimos jogos, apresentações pífias. Outro detalhe importante que a gente precisa observar nas entrelinhas: cadê a vibração do Zubeldia? Zubeldia não vibra mais, é um cara intenso. No jogo contra o Cuiabá, eu não vi o Zubeldia vibrando, guerreando da mesma forma ontem contra o Vasco. Então, quem está sofrendo com isso é quem? O São Paulo. Por quê? Porque alguém está se colocando acima dos ideais do São Paulo. E é triste vivenciar isso porque o São Paulo vinha em uma crescente muito grande. Nós, torcedores mesmo, nós estávamos criando uma casca. A gente estava seguro ao debater com o rival, a debater ideias do futebol, a discutir, a lutar, a brigar pelo São Paulo. E agora parece que a gente voltou à estaca zero. Eu não tenho mais confiança, pelo menos no momento atual, por enquanto, pelo time do São Paulo. Essas 2 apresentações foram horrorosas, foram tristes, foram pesadas. E o São Paulo, mais uma vez eu afirmo, é o São Paulo que está sofrendo com isso. Abandonando o Campeonato Brasileiro porque teria time para brigar. Vamos imaginar aquele jogo contra o Corinthians, Cuiabá e contra o Vasco. Será que não seria possível ganhar 7 pontos nesses últimos 3 jogos? O São Paulo está com 15. Se o São Paulo estivesse com mais 7 pontos, estaria com 22 na ponta da tabela, ali com os líderes. Ou seja, o planejamento vai todo pro ralo. Então eu afirmo, alguém está se colocando acima do São Paulo, seja os jogadores ou seja a comissão técnica. E o presidente Casares está viajando, está fora e deveria estar aqui nesse exato momento porque o bicho está pegando. Então eu gostaria de ouvir a opinião de vocês nos comentários. Desde já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe aí com os amigos. Esse canal é novo, que eu criei para falar de São Paulo e compartilhar aqui minha opinião no dia a dia junto com vocês, beleza? Então é isso, vamos São Paulo!